alunos, agora nós vamos falar neste módulo de poder judiciário. E nós sabemos que o poder judiciário ele tem como sua função típica o julgamento, o exercício da jurisdição. É através do poder judiciário que o Estado exerce sua tutela jurisdicional. É importante a gente frisar que no nosso Estado nós temos a unidade de jurisdição. Dentro desse contexto, também existe um princípio chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Portanto, a função típica do poder judiciário é justamente exercer essa atividade jurisdicional. Contudo, nós não podemos excluir as atividades atípicas do poder judiciário, que tem atividade atípica administrativa, como, por exemplo, as organizações das secretarias forenses, de acordo com o artigo 96, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, a concessão de licença, de férias para os membros dos juízes, servidores do Estado e agentes vinculados, bem como outras atividades atípicas de cunho legislativo que o Poder Judiciário tem, como, por exemplo, a elaboração do regimento interno dos órgãos judiciais, de acordo com o artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Nós podemos ressaltar que o judiciário, que é o objeto do nosso estudo, ele goza de algumas prerrogativas, de algumas garantias. Essas garantias do Poder Judiciário são para assegurar a independência do Poder Judiciário, tá? E assegurar também a independência do juiz, que pode decidir livremente, sem submeter-se à influência dos demais poderes. E há uma classificação do José Afonso da Silva que traz algumas espécies de garantias para o Poder Judiciário. Primeiro, as garantias institucionais, que protegem o judiciário como um todo, ou seja, protege o judiciário como uma instituição independente. As garantias institucionais, elas dividem em garantias de autonomia, aí é uma garantia orgânico-administrativa, e nós temos uma outra autonomia, que é a autonomia financeira. A segunda garantia são as chamadas garantias funcionais ou garantias de órgãos, que asseguram a independência não do Poder Judiciário como instituição, mas a independência dos sujeitos que compõem o Poder Judiciário, dos membros do Judiciário, dos juízes, dos magistrados, quais sejam. Nós temos a garantia vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios dos magistrados. Bem como essa garantia faz com que a imparcialidade dos membros do Poder Judiciário seja ilibada. Nós temos algumas vedações também ao Poder Judiciário, que garante a própria instituição do Poder Judiciário, como, por exemplo, um juiz não pode advogar, né? No tocante às garantias do Poder Judiciário, essas garantias institucionais, essas garantias orgânico-administrativas, elas estão previstas no artigo 96 da Constituição Federal. A autonomia financeira está prevista no artigo 99 do texto constitucional. Essas garantias financeiras falam que os tribunais elaborarão as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos conjuntamente com os demais poderes. Nós temos que esses poderes fazem leis de diretrizes orçamentárias e ao judiciário é garantida uma fatia desse orçamento. Por outro lado, as garantias funcionais ou a garantia de órgão, nós podemos verificar que essas garantias fazem com que o judiciário seja independente. E isso está descrito, isso está esculpido no artigo 95 da Constituição Federal, dos incisos 1 a 3. O artigo 95, de 1 a 3, fala do inciso 1º, a vitaliciedade do juiz. Fala que os juízes, após 2 anos de exercício, ele se torna vitalício no seu cargo. Ou seja, ele só pode ser retirado do Poder Judiciário com sentença judicial transitada e julgada.
A segunda garantia é a inamovibilidade, ou seja, o juiz não pode ser movido de um lugar para o outro, salvo por interesse público, nos termos da própria Constituição, que está lá prevista no artigo 93, inciso 8º. E a terceira garantia, que é o inciso 3º, é a de irredutibilidade de subsídio. Tá? Ressalvado, evidentemente, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Tudo isso foi dado por uma emenda constitucional número 19, de 98. Bem, a imparcialidade dos órgãos judiciários é estabelecida de acordo com as vedações trazidas no próprio artigo 95. O artigo 95 da Constituição Federal, parágrafo único, fala que aos juízes é vedado, inciso 1º, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistrado. 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressaltado as exceções previstas em lei. 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal ao qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento por aposentadoria ou exoneração. Nós temos que o Poder Judiciário tem uma estrutura própria. Essa estrutura está trazida no texto constitucional dos artigos 92 a 126. Dentro dessa estrutura constitucional, nós temos alguns tribunais superiores, como STF, STJ, TST, TSE e STM, que são órgãos de convergência e eles possuem sede em Brasília, mas a sua jurisdição é por todo o território nacional. O conceito de órgão de convergência se dá uma vez que cada uma das justiças especiais da União, quais sejam trabalhista, eleitoral e militar, tem por sua cúpula seu próprio Tribunal Superior, que é responsável pela última decisão nas causas de competência de cada uma das respectivas justiças, ressalvado o controle de constitucionalidade que é feito, evidentemente, pelo STF nos termos do artigo 102 da Constituição Federal. Tá? Quanto às causas processadas na Justiça Comum, a Justiça Comum Federal e a Justiça Comum Estadual dos territórios do Distrito Federal, a matéria infraconstitucional tem o seu tribunal de convergência no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Tá? É importante frisar também que a constitucionalidade de todos os tribunais superiores, inclusive do STJ, converge para o STF. Quais as denominações que a doutrina dá para esse tipo de órgão? São chamados órgãos de superposição. Na medida em que não pertencem a qualquer justiça, podemos classificar o STF e o STJ não só como órgãos de convergência, mas bem mais que isso, órgãos de superposição. Embora ele não pertença a nenhuma das justiças, eles sobrepõem as suas decisões através de imposições dos órgãos inferiores da Justiça Comum, ou, no caso do STF, da Justiça Especial. Tá? Eles compõem a estrutura do Poder Judiciário. Nós vamos enxergar que dentro dos tribunais existe o chamado quinto constitucional. O artigo 94 da Constituição estabelece que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais
dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de atividade profissional. E eles são indicados por lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas essas indicações, o tribunal formulará uma lista tríplice, enviando essa lista tríplice ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. Vamos falar, portanto, agora do STF. O STF é composto de 11 ministros, Supremo Tribunal Federal. Para nós decorarmos isso, nós vamos lembrar de somos um time de futebol, 11 ministros. A investidura no STF se dá nos seguintes termos. O presidente da República ele vai escolher e vai indicar o nome para compor o STF. Mas esse nome deve ser aprovado pelo Senado Federal por maioria absoluta. É a chamada sabatina. Aprovado o nome pelo Senado, passa-se a nomeação do ministro pelo presidente da República. Tendo em vista que o STF é órgão do Poder Judiciário, essa pessoa será vitaliciada a partir do momento da sua nomeação. A escolha do ministro do STF deve recair em uma pessoa que tem os seguintes requisitos. Ele deve ser brasileiro nato, ele deve ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Ele deve ser cidadão em pleno gozo dos seus direitos políticos, deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. A regra geral para o provimento na carreira, do ingresso na carreira do Poder Judiciário é através de concurso público de provas e títulos. E a exceção é justamente a ideia do 5º Constitucional, naqueles tribunais que nós já elucidamos aqui na nossa aula, e também na Justiça de Paz, que foi caracterizada como Poder Judiciário em debate na ADI 954. A Justiça de Paz é mediante eleição. Nós vamos falar também no Poder Judiciário, vamos falar do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Quando nós estamos estudando o Poder Judiciário, a gente tem que falar do Conselho Nacional de Justiça, trazido pela Emenda Constitucional número 45. E essa emenda constitucional trouxe a lume que o Conselho Nacional de Justiça é composto de 15 ministros com mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução. Dos 15 ministros, dos 15 membros, 9 dos membros pertencem à magistratura, sendo que dentre os 6 que sobram, que faltam, 2 são do MP, 2 são advogados e 2 são cidadãos. 9 pertencem aos judiciários, 4 à função essencial de justiça, que são membros do MP e da advocacia, e 2 da sociedade. A Emenda Constitucional 61, ela trouxe mudança significativa para o CNJ. Ela aperfeiçoou esse órgão do CNJ e trouxe algumas competências importantes para o CNJ que estão previstas no artigo 103, item B, parágrafo 4º da Constituição Federal. Quero que vocês façam a leitura e no nosso material que está trazido por escrito, fala das competências do CNJ e isso é importante nós elucidarmos. A competência do CNJ cai muito em concurso público, cai muito na prova da OAB, cai mais que o Neymar, cai mais que o Vasco para a 2ª divisão. Então nós temos que elucidar isso é importantíssimo. Por fim, quando nós falamos do Poder Judiciário, nós temos que lembrar da súmula vinculante. O artigo 103, item A, estabelece algumas regras para a súmula vinculante e fala que o Supremo Tribunal Federal pode, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus 11 membros, após reiteradas decisões sobre uma matéria constitucional, esse Supremo Tribunal pode aprovar uma súmula
que a partir da publicação dessa súmula na imprensa oficial tem efeito, tem poder vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, da administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. E o Supremo Tribunal Federal também pode proceder à revisão ou cancelamento dessas súmulas na forma da lei, né? A súmula tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre os judiciários ou entre os entes da administração pública. E isso pode acarretar grave multiplicação de processos e grave insegurança jurídica. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante pode ser provocada por aqueles que podem propor também a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. Então, os legitimados para propor a ADIM também é legitimado para propor a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. É importante a gente salientar também, no tocante à súmula vinculante, que do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente aplicar a súmula vinculante, cabe reclamação ao STF, que, se julgar procedente essa reclamação, o Poder Judiciário, o STF, vai anular o ato administrativo ou vai cassar a decisão judicial reclamada. E vai determinar que outra decisão judicial seja proferida no lugar daquela que foi cassada. O STF, de ofício ou mediante provocação, é tribunal exclusivo e competente para edição, revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Então, a súmula vinculante, ela foi importada para o nosso ordenamento jurídico, porque a súmula vinculante, na verdade, tem característica de common law, né? Tem matriz romano-germânica. E apesar do nosso histórico ser do direito codificado, do civil law, nós importamos do common law a ideia de súmula vinculante e nós vamos aplicar a ela dentro do ordenamento jurídico brasileiro através do Poder Judiciário, e o STF é o órgão, de fato, que deve aprovar ou modificar ou cancelar a ideia de súmula vinculante. Gostaria de agradecer a atenção de cada um de vocês e queria esclarecer que vocês podem acessar o nosso material aqui, material de leitura para a nossa aula. É importante que vocês façam essa leitura no nosso ambiente AVA. Muito obrigado e até a próxima aula.